Pessoal, vídeo aula 2, parte 7, continuação. Nós vimos então o traçado da nossa tensão senoidal azul e da corrente. De posse do traçado dessas duas grandezas, a gente já pode obter uma primeira conclusão a respeito da resposta do capacitor em corrente alternada. Então, o que a gente pode afirmar com base na observação do gráfico que a gente obteve? Que o capacitor, ele avança ou adianta a corrente em 90 graus elétricos ou 1/4 de período em relação à tensão. Tá? Então, essa observação, né, aqui pelo gráfico, ó, o pico positivo de tensão ocorre num tempo de 90 graus elétricos, o pico positivo de corrente ocorre em 0 graus elétricos, ocorre 90 graus antes do tempo em que ocorre na tensão. Então, todo fenômeno que ocorre na tensão já ocorreu na corrente 90 graus elétricos em tempo antes, ok? Então, o capacitor avança a corrente em 90 graus elétricos ou 1/4 de período em relação à tensão. Bem, falta-nos agora, então, fazer o traçado dos valores de potência instantânea no capacitor. Tá? Isso a gente vai obter realizando o produto, tensão corrente a cada instante de tempo. Para isso, nós vamos trabalhar aqui de 90 em 90 graus, a cada 1/4 de ciclo, para realizar esse produto. Vamos tomar aqui o primeiro 1/4 de ciclo, de 0 grau elétrico até 90 graus elétricos. O que a gente observa nesse primeiro 1/4 de ciclo? Nós observamos que a polaridade da tensão azul, ela é sempre positiva. E a polaridade da corrente vermelha também sempre positiva. Portanto, o produto tensão-corrente vai ter um resultado sempre positivo durante esse primeiro 1/4 de ciclo. Porque mais vezes mais resulta mais, tá certo? Só que aqui, ó, em 0 grau elétrico, embora a nossa corrente tenha um valor máximo, a nossa tensão tem valor nulo, ela é 0. Logo, o produto vai resultar 0. Então, a nossa potência verdinha, ela tem um 0 de potência no 0 grau de tempo. O mesmo vai acontecer aqui em 90 graus. Embora a potência tenha no seu produto uma tensão máxima, a corrente vai ser nula. Então, o produto vai resultar nulo. Então, no tempo de 90 graus elétricos, nós temos aqui um valor de potência que será 0 também. Ora, entre 0 e 90 vai ocorrer o produto tensão-corrente, né? E neste meio termo vai acontecer o valor máximo da potência. Entre 0 grau e 90 graus elétricos, nós teremos aqui em 45 graus elétricos a ocorrência do máximo de potência. Então, a nossa curva de potência, ela inicia em 0, ela vai ter um máximo positivo e retorna para 0. No primeiro 1/4 de ciclo ou período elétrico, de 0 a 90 graus. Agora vamos examinar o segundo 1/4 de ciclo ou período elétrico, aquele que se inicia em 90 graus elétricos e termina em 180 graus elétricos. O que a gente pode observar aqui com relação à nossa tensão azul? A polaridade da tensão azul nesse segundo 1/4 de ciclo, ela é sempre positiva. A polaridade da corrente vermelhinha é sempre negativa. Ora, o produto tensão-corrente vai resultar mais vezes menos, uma série de valores sempre menos, sempre negativo. Né? Sendo que aqui em 180 graus, embora a nossa corrente seja máxima, a nossa tensão é nula. Então, a potência em 180 graus vai ser 0, vai ser nula. Né? Isso significa que entre 90 e 180 graus vai ocorrer um máximo negativo de potência, certo? Entre 90 e 180 graus, nós teremos então aqui
o ângulo de 135 graus. Então, em 135 graus vai ocorrer aqui um máximo de potência negativa. Ok? Então, esse é o traçado da nossa potência no segundo 1/4 de ciclo ou período elétrico. Agora passamos para o terceiro 1/4 de ciclo ou período elétrico. O que a gente pode observar? Ele inicia em 180 graus elétricos e vai até 270 graus elétricos. Nesse terceiro 1/4 de período, a polaridade da nossa tensão azul, ela é sempre negativa. O mesmo ocorre com a polaridade da nossa corrente vermelha, sempre negativa. Para o cálculo da potência, ao fazer o produto tensão-corrente, a gente vai estar fazendo um produto de uma tensão negativa por uma corrente de polaridade também negativa. Menos vezes menos resulta em mais valores positivos de potência instantânea, que vão ocorrer com um máximo entre 180 e 270 graus, ou seja, em 225 graus aqui vai ocorrer um novo máximo positivo de potência e vai decair a zero novamente em 270 graus. O quarto e último 1/4 de período para a gente estudar, ele se inicia em 270 graus e termina em 360 graus elétricos. Tá? Nesse último 1/4 de ciclo, a gente observa que a polaridade da nossa tensão azul é sempre negativa e a polaridade da corrente vermelha sempre positiva. No cálculo da potência instantânea, ao realizar o produto tensão-corrente, nós estaremos realizando um produto de uma tensão sempre de polaridade negativa por uma corrente sempre de polaridade positiva, o que vai nos resultar numa série de valores de potência instantânea sempre negativos, tá certo? Que inicia-se aqui em zero e termina em zero. Ou seja, entre 270 e 360 graus, ou seja, em 315 graus aqui, exatamente, vai ocorrer um máximo de potência negativo. Nós teremos, então, este traçado aqui. De 360 a 450 graus, né, inicia-se um segundo ciclo ou período elétrico, né, representado aqui apenas em 1/4 de ciclo, onde tudo que vai acontecer aqui é o que já aconteceu aqui no primeiro 1/4 de ciclo, entre 0 e 90 graus. Né? Uma série de valores positivos de tensão, uma série de valores positivos de corrente, vai resultar numa potência com um valor máximo positivo intermediário aqui. Né? Ou seja, vai se repetir o que já ocorrer aqui entre 0 e 90 graus elétricos. Bem? Bom, o que a gente pode observar por inspeção simples, visual aqui, do nosso gráfico de potência instantânea em verde? Ela transita até um valor máximo positivo e um valor máximo negativo de mesma magnitude. Existe uma simetria aqui, né, em relação a este eixo do tempo. Né? O máximo positivo que atinge aqui tem a mesma dimensão do máximo negativo que atinge. Ou seja, se a gente agora, por inspeção visual, buscar o valor médio dessa potência, né, qual é a conclusão que a gente obtém? De um comportamento de potência que transita de um valor mais P máximo até menos P máximo. Na média, ela valerá, portanto, zero, ok? Porque existe uma simetria. Então, a potência média do capacitor é 0 watt, ok? Isso tem um significado para nós, que é o seguinte: se a potência média do capacitor é 0 watt, significa que o capacitor não trabalha com watt. Né? A potência do capacitor média, medida em watt, é nula.
Então isso significa que o capacitor não vai converter potência elétrica em outra forma de potência. Não vai haver nenhum tipo de conversão. Elétrica para térmica, elétrica para mecânica, nada, nada, nada. Ok? A potência média, útil, ativa ou real, aqueles 4 sinônimos, né, dessa potência que é característica do elemento resistor, só o resistor que trabalha com potência média, ativa, útil ou real, medida em watts. Né? Essa potência ela não existe no capacitor, ok? Então, esta potência aqui, traçada em verde, cujo valor médio dá 0 no capacitor, ela não merece ser chamada de potência média, ativa, útil ou real, porque ela resulta em valor médio 0. Só que essa potência, algum significado ela tem. Né? Alguma denominação nós teremos que dar para essa potência. Ora, só que ela é uma potência que a média dela é 0, então a gente não pode chamar ela de média. Certo? Como ela é uma potência com média 0, e isso indica que ela não é utilizável para converter energia elétrica em outra forma de energia, então ela é uma potência que ela não é útil. Ora, se ela não é útil, nós não vamos chamá-la de inútil porque seria um termo pejorativo. Então nós vamos buscar outras denominações opostas à da potência que o resistor trabalha, média, ativa, útil ou real, né, que não a útil. Então, nós vamos buscar uma denominação oposta ao termo ativa. Ora, qual seria o antônimo de ativa? Reativa. Né? Então, a potência do capacitor, a gente vai denominar aqui de potência reativa. Ou ainda, a potência no resistor, um dos 4 sinônimos, é potência real. Adiante, na videoaula 3, quando a gente estudar fasores, potência complexa, impedância complexa, a gente vai compreender por que a potência do resistor, a potência média, ativa ou útil, também recebe a denominação de real. A gente vai ver porque ela vai se posicionar sobre o eixo dos números reais. Isso adiante a gente vai ver. O mesmo vai acontecer aqui com a potência reativa, cujo símbolo é a letra Q maiúscula, né? Ela é o antônimo de ativa, reativa, o termo, né? E ela vai ser o antônimo de real. O antônimo de real, matematicamente, é imaginária. Então, esta potência que o capacitor trabalha, ela recebe essas 2 denominações que são sinônimas para nós. Reativa ou imaginária. Como é uma potência que não significa conversão de energia elétrica em outra forma de energia, né, ela não vai merecer também a unidade watt, que é a unidade da potência média, ativa, útil ou real, característica do elemento resistor. Nós teremos que entregar para essa potência reativa ou imaginária uma outra unidade de medida que não o watt. A unidade convencionada pelo Sistema Internacional de Unidades para a potência reativa ou imaginária é o VAR, que significa volt ampere reativo. Ok? Bem, no nosso gráfico de potência instantânea no capacitor, a gente observou que ela assume uma série de valores positivos e também negativos. Com relação aos sinais positivos e negativos para a potência instantânea P, nós já sabemos que isso tem uma significação física. Tem um significado físico para esse sinal positivo ou negativo de potência instantânea. Para o sinal positivo, o significado é que essa potência ela está fluindo da fonte para o elemento. Então vejamos, no primeiro 1/4 de ciclo de 0 a 90 graus e no terceiro 1/4 de ciclo de 180 a 270 graus, nós encontramos uma série de valores positivos para a potência instantânea.
Isso significa que ela está fluindo da fonte para o elemento, ou seja, é um processo de carga do capacitor. Então vejamos aqui, ó. Primeiro 1/4 de ciclo, carga do capacitor. Potência instantânea, sinal positivo. Terceiro 1/4 de ciclo, carga do capacitor. Potência instantânea com sinal positivo, fluindo da fonte para o elemento. O elemento está carregando. Né? Já no segundo 1/4 de ciclo e quarto 1/4 de ciclo, o sinal da potência instantânea, ele é negativo. Potência instantânea com sinal negativo, o significado físico é de que ela flui do elemento de volta para a fonte. Ou seja, é um processo de descarga do nosso componente, do nosso elemento capacitor. Então, no segundo 1/4 de período, entre 90 e 180 graus elétricos, a potência instantânea assume uma série de valores negativos. Isso significa fluência do elemento de volta para a fonte, ou seja, descarga do capacitor. O mesmo acontece no quarto 1/4 de ciclo ou período elétrico, de 270 a 360 graus. A nossa potência instantânea assume uma série de valores negativos, significado que essa potência está fluindo do elemento para a fonte, está retornando para a fonte, ou seja, uma descarga do capacitor. Ok? Então vejamos, pessoal. A gente pode resumir o comportamento do capacitor em corrente alternada, né? Dizendo que o capacitor, ele carrega-se, né? A carga do capacitor, ele carrega-se no primeiro e terceiro 1/4 de ciclo ou período elétrico. No primeiro e terceiro 1/4 de ciclo de período elétrico, ocorre a carga do capacitor. E a descarga ocorre no segundo e quarto 1/4 de período elétrico. Resumidamente, o capacitor, ele se carrega nos 1/4 de períodos ímpares, no primeiro e terceiro, e ele descarrega nos 1/4 de períodos pares, no segundo e quarto 1/4 de período, ele descarrega. Portanto, em um ciclo elétrico, né, de tensão, ó, de 0 a 360 graus aqui, ó, um ciclo elétrico, o capacitor carregou, descarregou, carregou e descarregou novamente. Né? O que significa isso? Que em um ciclo elétrico, o capacitor carrega e descarrega 2 vezes, ok? Qual é o significado dessa carga e descarga 2 vezes? Né? Metade do período, ele se carrega com uma polaridade positiva na placa esquerda, negativa na placa direita, e na outra metade de ciclo, ele inverte a polaridade do carregamento. Ele vai carregar positivamente na carga direita e negativamente na placa direita e negativamente na placa esquerda. Ele inverte a polaridade da carga nas placas, né? Em um período, né, ele fica carregado 2 vezes, né, com inversão de polaridade, certo? A gente pode observar, né, confirmar a carga no primeiro e no terceiro 1/4 de ciclo, né, lembrando do comportamento lá na corrente contínua, né? Qual é o comportamento dele lá na corrente contínua? Né? Quando ele está carregando, a tensão inicia nula e termina máxima na carga. E a corrente, ao contrário, ela inicia máxima e termina nula. E efetivamente é isso que a gente pode observar aqui, ó. No primeiro 1/4 de período ou ciclo elétrico de 0 a 90 graus, a tensão azul, ela inicia-se nula e termina máxima. Já a corrente vermelha, ela inicia máxima aqui, ó, e termina nula. O mesmo acontecendo no terceiro 1/4 de ciclo, ó. A tensão azul começa nula e termina no máximo negativo.
certo? A corrente inicia-se no máximo negativo e termina nula, caracterizando mais uma vez que é um processo de carga do capacitor. Já a descarga, ela vai ser oposta, né? Na descarga, ó, a tensão inicia máxima e termina nula, e a corrente inicia nula e termina máxima. Ok, pessoal? A partir daqui, da resposta do capacitor em corrente alternada, nós veremos a resposta do indutor em corrente contínua, corrente alternada, para depois a gente fazer um comparativo de comportamento entre esses dois elementos reativos, indutor e capacitor, né? E poder verificar um fenômeno que a gente vai denominar de dualidade, ok?